Podcast Rural. Bom, no seu podcast rural de hoje é uma continuação da prosa anterior que aconteceu aqui conosco, o médico veterinário Luiz Henrique Guimarães, Luiz Gringo. A gente está falando aí sobre pecuária tecnológica, né? E hoje a gente continua porque tem perguntas de ouvintes, de internautas, e você, nosso ouvinte, também é convidado a enviar o seu questionamento. Primeiramente, vem aqui o meu bom dia para o Luiz. Bom dia, está bom? Bom dia, Francis. É um prazer estar aqui novamente. Agradecer você pela oportunidade. Vamos continuar gerando informações, vamos tirar as dúvidas aqui e dar dicas aí sobre pecuária. Eu espero que todo mundo aproveite. Luiz, você recebeu alguns questionamentos, né, diretamente aí na sua rede social, e a gente vai estar trazendo aqui para nosso início de prosa esses questionamentos. Bom, a Caroline Petrol enviou um questionamento aqui. Antes de falar, trazer esse questionamento, a gente está falando sobre a pecuária tecnológica, né, que o produtor rural ele pode melhorar a produtividade na fazenda, né? Investindo em muitas questões dentro da fazenda, melhoramento genético, cuidando bem da pastagem. Isso aí é o arroz com feijão que todo mundo precisa fazer, né? E algumas outras coisas precisam ser feitas também, até da porteira para fora, por parte do produtor rural, né? Enfim, diversas questões ele precisa abordar. E a Caroline, ela pergunta assim: como que a gente pode estimular a mão de obra a ir morar na fazenda? É um grande problema, e não é só da pecuária, não. O setor da agricultura também vive um problema grandioso com isso. Na região de Paracatu, a gente tem aí, graças a Deus, muitas opções de trabalho, né, na zona urbana. Na zona rural, Luiz, é um pouco mais complicado, porque as pessoas elas querem, no momento de lazer, quando ele está de folga, quando ele está fora do serviço, a pessoa quer, por exemplo, passear com a família, e na fazenda às vezes é um pouco mais complicado. Ele está ali a 30, 40, 60 quilômetros de distância da zona urbana. O que se pode então fazer hoje um proprietário rural para estimular então que esse profissional fique na fazenda e, é claro, auxilio, né, principalmente na questão da pecuária? A gente sabe que a pessoa, para trabalhar com pecuária, ela tem que gostar. Primeiro, sim, se ela não gostar, não adianta nem ir para a fazenda trabalhar, né? Sim. Vamos fazer uma breve introdução aí para a gente relembrar alguns pontos que a gente trabalhou no programa passado. Isso. Dentro dessa difusão de tecnologia, dentro dessa mudança que a pecuária tem vivido, tem alguns pontos que são cruciais, né? São muito importantes. Um dos pilares desse tipo de difusão de tecnologia é a mão de obra, é o funcionário. Uhum. A gente pode descobrir, através de pesquisas e de outras experiências até, várias informações relevantes, mas a gente tem que ter as pessoas que vão aplicá-las lá no final, né? E a Carolina é uma pessoa que eu trabalho com ela há mais de 10 anos e a gente sofreu junto, né, nesse período todo, essas relações de mão de obra. De, às vezes, treinar um funcionário e ele sair, ou de, às vezes, precisar do serviço e não ter mão de obra qualificada para isso, e a gente ter que fazer a próprias mãos, né? E poderia estar, às vezes, fazendo outras atividades que sejam de planejamento ou de outras situações. E à medida que a fazenda vai evoluindo, essas situações acabam se tornando mais complicadas ainda. Aí a gente falou um pouco sobre o problema, eu vou falar sobre o que eu penso de solução daqui para frente. Eu acredito que nós temos que criar um ambiente que seja atrativo para as pessoas dessa nova geração. São opções de lazer, igual você bem disse, são desafios, né? São estímulos à qualificação, essa situação de tecnologia, às coisas que eles estão acostumados, né? A tablet, celular, aplicativo, e usar isso a nosso favor. Usar isso como ferramentas para que a gente possa produzir mais. Outra coisa é mostrar os pontos benéficos, né, da pessoa morar na fazenda, que são uma diminuição no custo de vida. Uhum. Ela pode ter um plano de carreira e pode vir adquirir um bem, uma casa, um carro, né, a um médio e longo prazo. Ele tendo a programação financeira,
a fazenda, a empresa auxiliando nessa programação, eu acredito que é um atrativo a mais para que essa pessoa permaneça na fazenda e colabore de uma maneira onde a empresa ganhe e essa pessoa também ganhe, ele ganhe como um projeto de futuro. Entendi. Bom, dentro do que você explicou aqui agora, eu posso, por exemplo, dizer que a associação da qual essa fazenda faz parte pode interferir nessa questão aí, por exemplo, do lazer, né? Criar algumas atividades, porque vai beneficiar toda aquela comunidade. Isso aí é um ponto que uma associação, por exemplo, pode no final de semana reunir com o pessoal para jogar um futebol, no meio de semana pode ter ali uma atividade, o dia tal a gente vai assistir um filme reunido, vamos, né, colocar um telão aqui, enfim. Francis, mas essas coisas são caras. Ok, tem um custo sim, mas não é muito melhor você pensar que isso não é custo e sim um investimento? Como assim, Francis? Quando você investe nessas questões, né, de lazer para a pessoa ali ficar na comunidade, em comunhão, trocando ideias, né? Tira um dia ali para poder ter um forró na quarta-feira, enfim. Às vezes se a quarta tem um jogo aí, põe o forró para quinta-feira. Porque isso é um investimento, porque você vai estar deixando as pessoas felizes para que durante o dia trabalhe cada um seu, né, na sua fazenda ali, na sua propriedade, seja como proprietário ou como funcionário, vai estar então exercendo essa atividade de lazer, né? É um ótimo investimento, França. A gente, nesses estudos que a gente vem participando, nesses eventos, né, palestras, as pessoas que são mais envolvidas com essa parte de gestão de pessoal, eles falam que o maior custo que uma fazenda pode ter é de um funcionário que foi embora e poderia ter ficado. Entendi. Esse é o maior custo de todos. E então, esse funcionário que ele poderia ter tido uma carreira dentro de uma empresa ou dentro de uma fazenda, nós estamos falando de fazendas maiores, né, que são produtoras ou de gado de corte ou até de leite, ou até mesmo um leite empresarial, ou então mesmo lavoura. Essas fazendas precisam criar condições para que esses funcionários fiquem, né? E que eles tenham longevidade, o dono possa se preocupar, fazer o papel de dono, né? Que é planejar, que é ir atrás dos recursos e outras demandas, e os funcionários conheçam do andamento da fazenda, conheçam de como que essa empresa funciona, e isso aí vai agregar para todo mundo. Na parte das fazendas do pequeno produtor, que esse pequeno produtor que ele também tem funcionário, aí eu já acho que seria mais voltado para as comunidades rurais. Eu sou da comunidade do Barreiro. A vida inteira nós tivemos o forró no Barreiro mensalmente, que era uma reunião das regiões ali, era uma festa bacana, bem familiar mesmo, e que motivava a gente a ir para a fazenda. Por exemplo, eu sempre morei na cidade, mas eu ia para a fazenda, passava o final de semana lá, e a gente ia nesse tipo a gente ia com foco nesse tipo de evento, e eu acredito que isso daí, um forró, um futebol e atividades também que possam ser de treinamento ou pedagógicas, eu acho que isso daí vai ajudar a manter as pessoas no campo, e a pessoa ficando, né, esse funcionário ficando, tende aos filhos dele também ficar. Outra coisa também, França, a gente precisa parar de falar mal da nossa atividade, né? Muitas das vezes a gente mesmo critica, e aí, que a fazenda é ruim, que fazenda é difícil, que fazenda dá muito trabalho, e aí às vezes até o próprio filho, nossa associação, acaba não querendo participar disso dali, porque ele entendeu a mensagem, né, que a vida dele seria muito mais difícil do que realmente vai ser. Você falou de uma outra questão também, que é a qualificação, né? O produtor rural contrata uma pessoa, faz um treinamento e tudo mais, aí daí um pouco essa pessoa sai, vai para uma outra fazenda e ele fica sem essa mão de obra que foi um investimento que ele fez. Mas a partir da hora que, se todos os produtores rurais, ou a grande maioria, começar a colocar os seus funcionários para poder se qualificarem, ou seja, aquele funcionário que saiu, ele vai ter uma perda, mas aí ele pode contratar um outro que está disponível no mercado, que também já foi treinado. No máximo ele vai fazer uma atualização. Então buscar, por exemplo, um curso como o do Senar ou outros cursos, e os produtores precisam estar sintonizados um com o outro, porque a partir da hora que você está com o seu vizinho, com o seu amigo que está na outra comunidade, com o mesmo pensamento de que todos os funcionários precisam treinar, qualificar o máximo possível, essa mão de obra qualificada, mesmo que ela saia da minha fazenda, eu posso conseguir rapidamente uma outra mais qualificada, que aí eu vou ter que fazer pequenos ajustes.
Isso, o primeiro ponto é a gente criar um ambiente legal, né, na fazenda, nas empresas rurais de modo geral. Nós precisamos criar esse ambiente para que as pessoas se interessem. É lógico que vai ter gente ruim, gente mal intencionada em qualquer setor, né? Isso é normal. Mas assim, quando a gente cria esse ambiente que as pessoas vão ter apreço pelo campo, vão ter vantagens, benefícios em morar no campo, isso daí vai aumentar a possibilidade, vai aumentar o número de pessoas, né, de colaboradores que podem nos auxiliar. Então, essa é a chave para resolver esse tipo de problema. As pessoas hoje, essa nova geração, essas pessoas que estão saindo para o mercado de trabalho, eles têm uma visão diferente de mundo da nossa. Então nós temos que entender isso e temos que mostrar para eles que o serviço no campo, que pode gerar tanto valor, né, quanto qualificação e quanto uma carreira bacana para ele, de maneira que isso se torne interessante. Eu acho que o ponto principal é isso, é tornar esse plano de carreira interessante. Entendi. O bate-papo aqui, a nossa prosa de hoje do podcast Rural, é com Luiz Henrique Guimarães, médico veterinário, Luiz Gringo, pecuária tecnológica. E a gente está trazendo aqui alguns questionamentos que o Luiz recebeu antes e depois também daquele último bate-papo que nós tivemos. E um deles é do xará dele, o Luiz Gringo 333, tá assim, ó, qual o melhor caminho para aplicar a modernidade na pecuária? Pergunta muito boa. Esse rapaz aí é um rapaz que fez um curso de inseminação comigo e tô vendo com bons olhos a trajetória que ele vem. Tô vendo a trajetória que ele vem vindo aí. Parabéns, Luiz, pelo interesse e pela dedicação. É o seguinte, primeiramente, eu acho que para a pessoa vir a pensar em modernizar a sua atividade pecuária, é fazer um diagnóstico, né? Entender se isso realmente é o que ela quer, se é a atividade que ela gosta. A pecuária é realmente uma atividade um pouco mais dinâmica, é bem diferente da agricultura na gestão. Então a pessoa precisa, em primeiro lugar, entender se é isso mesmo que ela planeja, se é isso mesmo que ela quer, né, para a vida dela. Se tem sucessão, se tem outras pessoas na família interessadas, que isso também é bastante interessante. E a partir daí medir, né, o que ela já tem, quais os recursos que ela já tem, a quantidade de animais, o que ela tem de área, o que ela tem de pasto. E a partir dessas medições, tomar as atitudes, né, fazer um projeto e executar. A pecuária moderna nada mais do que tomar as rédeas do negócio mesmo, você começar a entender o seu negócio e visualizar isso daí para frente, para você poder saber se está errando ou se está acertando. Basicamente é isso. Entendi. Obrigado pela pergunta, viu, Luiz? Um abraço. Abraço, Luiz. Um ouvinte assíduo do nosso programa, da família Pinton, é o João Vitor. Ô, João Vitor, você tá bom? Esse aí é fera. Ele é top. O João pergunta assim, Luiz, quem nunca fez IATF, que é a inseminação artificial por tempo fixo, né, em tempo fixo, e tem medo de fazer o IATF? Quais os pontos positivos e negativos que podem ajudar? Para ter uma pecuária moderna, o IATF é um dos principais caminhos. Sim. Na pecuária de cria, hoje, João, não tem nem jeito da pessoa trabalhar com cria sem IATF hoje em dia. E assim, tem vários produtores que tem um pouco de receio e tal, porque a gente retira os touros das vacas, né? Deixa as vacas sem touro por um período para a gente poder organizar organizar elas para a gente poder fazer essa inseminação. Para isso a gente faz uma estação de monta, né, bem definida, e essa estação de monta ela é desenhada para que os animais vão nascer e ter seu desenvolvimento num período de mais oferta de forragem. Não é à toa que a gente estudou as datas, né? Estudou a distribuição de forragem durante o ano e a gente programa a estação de monta de maneira que a gente tenha as melhores condições nos momentos em que as vacas vão ter uma exigência maior, que é justamente na época que elas estão ali entre 30 e 90 dias de parida, né? Que é o pico de lactação da vaca de corte, é semelhante ao pico de lactação da vaca de leite. Aí ele me pergunta assim, quais os pontos positivos e negativos? A IATF hoje, para mim, ela não tem ponto negativo, ela só tem pontos positivos.
A gente tem várias maneiras de trabalhar. A gente pode fazer uma inseminação mais touro, a gente pode fazer 2 inseminações mais o repasto com touro, e a gente pode fazer até 3 inseminações. Tem fazendas que a gente trabalha hoje que não tem touro, são 100% através de inseminação. Com isso a gente consegue fazer uma estação de monta mais curta, a gente consegue ter uma programação maior. Imagina, você sabe, ó, em tal mês do ano que vem vão ter um percentual de nascimentos X. E no próximo mês mais outro número. Então assim, eu consigo ter um dimensionamento das épocas que eu preciso ter mais forragem, menos gado, talvez diminuir a lotação. Então estação de monta é isso. E ATF é isso, é programação. Muita gente acha que a IATF a gente faz só pelo benefício genético, né? Que é um bezerro de melhor qualidade. Entendi. Ou um bezerro Angus, por exemplo, meio sangue Angus. Mas o principal vantagem, o principal benefício é justamente você programar a sua fazenda. Coletar números e programar, fazer a sua programação. Eu mesmo pensava justamente isso, que era a questão da genética. Eu não tinha pensado nessa possibilidade de você fazer essa programação de nascimentos versus alimento. Isso, esse que é o principal benefício. A gente tem que enxergar a inseminação artificial como esse benefício. Você programar a sua fazenda, eu brinco, que é colocar a vaca para trabalhar para a gente. Ela tem que emprenhar quando eu quero, não é quando ela quer. Ela tem que emprenhar de acordo com o meu planejamento, com a minha programação. E aí, para isso também, eu dou para ela melhores condições, né? Condições ideais para que ela também possa me responder e trabalhar da maneira que eu estou imaginando. Baseado então no que você explicou, uma pequena propriedade que tem suas 25 vacas de leite, né, que não tem ali uma genética muito bem apurada, mas que dá uma quantidade suficiente que o produtor rural está tendo um lucro que seja pequeno. O IATF para esse produtor rural fazer aí o melhoramento genético do seu plantel é indicado? Funciona muito bem, Franz. Tenho certeza que daqui para frente todos os produtores vão se atentar para isso. Hoje, uma alternativa bem interessante seria, por exemplo, a gente fazer a reposição através de transferência de embrião, né? A transferência de embrião vai ficar cada vez mais democrática, tem muitos profissionais fazendo e a própria técnica melhorou muito, a gente tem índices melhores e com isso o custo acaba diluindo, fica melhor. Então acredito que uma reposição numa fazenda, mesmo de média para pequena, ela vai poder ser feita através da transferência de embrião. Até fazer um jabá aqui, é um serviço que eu faço, essa transferência de embrião. A gente monta um programa personalizado, né? A gente tenta atender o produtor da melhor maneira possível. E eu acho que as vacas que não vão ser trabalhadas como o produto delas, a gente não vai precisar dele para reposição, na fazenda de leite a gente vai ter que cada vez mais trabalhar com genética de corte para poder ele ter um bezerro melhor, mais pesado e que isso aumente a rentabilidade dele. Isso vai ajudar também na reposição das fazendas maiores de corte. Então, assim, esse é um conceito que chama Beef on Dare. Isso nos Estados Unidos já está mais do que disseminado. Hoje nós temos confinamentos nos Estados Unidos que já são exclusivamente de bezerros produzidos de vacas de leite inseminadas de touros de corte. Olha só. A gente usa a genética, por exemplo, Angus ou Hereford, insemina essas vacas de leite que não serviriam para reposição, que a gente não vai tirar a genética delas, e aí essas vacas produzem esses bezerros, a gente tira esses bezerros, leva para o confinamento e aí daí ele já vai do confinamento para o abate. É uma carne de altíssima qualidade, é um valor agregado bem alto e é um aproveitamento bem superior de um subproduto que era o bezerro macho. Entendi. Na granja leiteira, entendeu? Entendi. Para gente que é mais leigo, essa vaca de leite então ela vai servir de barriga de aluguel. A gente precisa dela parir e dar leite, né? Entendi. Talvez eu não precise da genética dela, eu preciso da produção dela. Então a ideia é produzir um bezerro de corte, de qualidade, né? E outra, emprenhar cedo, que aí, por exemplo, eu vou entrar na fazenda, vou fazer uma inseminação lá, um IATF, nas vacas de leite do cara, elas vão emprenhar mais rápido, vão emprenhar mais cedo do que seria com touro, e com isso eu vou tirar um bezerro meio sangue Angus, por exemplo, ou uma bezerra meio sangue Angus também, que vai ser muito, muito valorizada, e talvez a reposição dele eu faça só através de transferência de embrião. Eu vou pegar a genética de fazendas que já estão selecionando há 20, 30 anos, né? Hoje nós já temos preço para isso, tem custo-benefício para isso, então eu acredito que a reprodução da fazenda leiteira, da granja leiteira daqui para frente vai ser dessa maneira. Transferência de embrião para reposição e bezerro de corte para poder
para poder gerar uma maior renda. Rapaz. Inclusive, nós usamos inseminar de corte de sexado de macho. Como que é isso? A gente tem sêmen sexado de macho, que vai produzir só macho. Ah, tá. Para reposição, a gente inseminava de sexado de fêmea, correto? Entendi. E agora a gente vai inseminar as vacas que não são para reposição, por exemplo, de sexado de macho. Que aí eu vou tirar lá X% de reposição, que é transferência de embrião, e o restante inseminar de bezerros machos, que vão ser mais valorizados, vão gerar uma renda para o produtor. Entendi. Esse produtor vai poder até confinar esse bezerro, ou terminar ele no grão inteiro, né? Então ele vai poder fazer um ciclo dentro da fazenda, e consequentemente nós vamos melhorar a oferta de carne na cidade, uma carne de melhor qualidade. Entendi. E por ter uma oferta maior com uma carne de melhor qualidade, você acaba tendo essa carne de melhor qualidade com um preço mais acessível do que nós temos hoje, justamente pela maior oferta. Sim, até mandar um abraço pro Valdir aqui, o pessoal da Coopervap. Esse é o tipo de programa, né, já dando uma ideia aqui, é um tipo de programa que a Coopervap pode ver com bons olhos. Porque a Coopervap também faz o comércio de carne, né? Então, ela vai maximizar a produção de leite e vai melhorar a produção de carne. Então, ela vai melhorar a rentabilidade do produtor. Isso é bastante interessante. Muito interessante. E eu vou falar com você, se você, pecuarista, não estiver abrindo seus ouvidos para o que a gente está falando aqui, você só está perdendo dinheiro. Resumidamente, é isso que você está perdendo. O Luiz trouxe aqui no bloco anterior uma informação importante dessa utilização aí do gado de leite para trabalhar também com o gado de corte, né? Justamente trazer, juntar a fome com a vontade de comer, né? Aquele ditado. O João Vitor te fez um questionamento, que foi que surgiu esse bate-papo, e ele trouxe um outro assim, que eu também até pensei em te perguntar, mas ele, como pecuarista que ainda trouxe ela mais detalhada. O que é melhor, Luiz? 4 gabiru ou um bezerro bom? Esse João Vitor é um fenômeno. Né? Obrigado, viu, João Vitor? E mandar um abraço aí para toda a sua família, seu pai, sua mãe. Isso aí é pessoas que estão trabalhando pelo desenvolvimento. Sim. Eu sou fã dessa família aí. João Vitor, é o seguinte, depende do seu sistema, cara, é desenhar e pôr no papel e cumprir, né? Para várias pessoas, 4 gabiru é mais interessante e um bezerro bom para outras pessoas é bastante interessante. Tem que ver onde é que o calo aperta, meu amigo, ver se está dando dinheiro ou não, né? O que sobra. Né? Aí é particular mesmo essa conta. Mas assim, aí se você quiser saber minha opinião, se eu tiver fazendo esse processo de engorda, de recria ou de engorda, o que eu prefiro, eu acho que trabalhar com gado de genética melhor, a gente tende a ter um resultado melhor. 4 gabiru também, eu acho que não, um bezerro bom hoje também não compra 4 gabiru, vamos comprar 3 aí, por exemplo. Mas enfim... Tem que avaliar o custo, por exemplo. Se você acertar um sistema bacana para recriar esses gabiru, ter uma mortalidade pequena e fazer eles ganhar peso, se tiver esse sistema, eu acho que é muito interessante. Tiver subproduto e tal, a gente tiver insumos aí para poder fazer uma dieta barata, tratar de maneira barata, eu acho que tem tudo para o cara ganhar dinheiro. Se fizer conta, dá dinheiro, João Vitor. Se fizer conta, dá para ganhar dinheiro. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou um pequeno produtor rural e eu tô falando... eu acho que 4 gabiru é melhor. Eu só tô achando. Eu falei assim, tem que fazer conta aqui agora, né? Mas e se eu não souber fazer essa conta, eu preciso buscar um profissional. Então, no fim das contas, o que eu estava falando antes sobre esse conceito de beef on dare, esse beef on dare é o seguinte, a gente está falando carne, né, produção de corte, e dare, que é vaca, em inglês é diário, seria a tradução. Seria, eles chamam a vaca de leite como diária, é um animal que você tem um manejo diário, né? E aí esse conceito de beef on dare justamente é não ter gabiru. É o contrário do que a gente tá falando. A gente ter um bezerro de qualidade mesmo oriundo da vaca de leite. E isso que eu acho que é o que dá mais dinheiro e que vai dar mais resultado. Então eu já esqueci essa parte de 4 gabiru, de 3 gabiru, que o pessoal faz a conta, eu compro um bezerro de 2.000, um gabiru eu compro de 500, 600 reais. Então assim, eu já tô pulando essa etapa, eu já tô pensando em 4 bezerros bons, né? Em 4 bezerros meio sangue Angus com vaca de leite, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então essa é a minha ideia principal. E aí você, produtor rural, precisa ter um apoio técnico para poder te ajudar. O Chris Hopper, é o Cristiano, né? Isso, Cristiano Barros. Cristiano. Ô, Cristiano, você tá bom? Sumido, hein, caboclo?
Como subir de média de 4 arroba por hectare por ano para 15 arroba por hectare por ano? Rapaz, mais que triplica? Dá para fazer isso? Dá para fazer, e tem gente falando já em 30, 40 arrobas por hectare ano. Enfim, o Cristiano é um companheirão, trabalha junto com a gente, estuda, a gente discute muito, troca muita ideia. E, Cristiano, você sabe mais do que eu o que tem que fazer. Mas, assim, pro pessoal entender, seria planejamento mesmo. Seria como eu vou dar estrutura para esses animais ganharem peso, né? Para poder atingir essa proporção de arrobas aí que a gente está imaginando. Manejo de pastagem, né? Hoje a gente tem vários tipos de manejo de pastagem diferentes, desde um alternado, né? Que tira de um pasto e coloca no outro, até mesmo um rotacionado, que já é um pouco mais elaborado. Nós temos pastejo denso, pastejo ultradenso, que são até foco de estudo do Cristiano aí, que ele está bem focado nesse tipo de trabalho. E outra coisa também, que eu acho que aumenta muito a produção de arrobas por hectare, que depois de você pensar na taxa de lotação, também o tipo de animal que você vai trabalhar, estratégia de compra também é muito importante, quando que entra, quando que sai, é isso. É medir mesmo, medir, planejar e executar. Ô Luiz, quais são as principais medidas utilizadas tanto no leite quanto no corte dentro dessa pecuária moderna? Certo. Vamos dividir aqui por corte e leite, né? Vamos para o corte primeiro. Basicamente, a atividade de corte, a gente divide ela didaticamente em três parcelas, né? Seria a cria, né? Que é a produção de bezerro, a recria, né? Que é levar essa desmama até próximo ao confinamento ou a terminação a pasto, e a engorda. Dentro da cria, eu acho que o número mais importante é a taxa de desmama. Essa taxa de desmama seria a quantidade de bezerros dividido pela quantidade de vacas que são expostas à reprodução. Então essa taxa de desmama é realmente o que sobra, é o que o pecuarista desmama e comercializa. Isso daí, para mim, é o mais importante, porque é isso aí que vai falar se o produtor está tendo lucro ou não. Outra taxa bastante interessante que eu quis colocar aqui, um outro índice zootécnico bastante interessante, até vem complementar aquela pergunta da Caroline, que é em relação ao funcionário. A gente hoje utiliza muito um índice que é a taxa de funcionários por vaca, em relação ao rebanho. É a quantidade de funcionários que eu tenho dividido em proporção a X mil cabeças. Por exemplo, seria interessante aí na fazenda de cria, por exemplo, um funcionário para cada 600 vacas, vamos supor. E aí a gente faz essa conta para saber. Tem gente que está trabalhando um funcionário para 300 vacas. Então acaba ficando um custo com mão de obra e com outras situações aí, encarece bastante a produção. Outro número que a gente avalia muito é o quilo de bezerro desmamado por vaca exposta. Então seria a quantidade de vacas dividido pela quantidade de quilos de bezerro que eu vendi. É um pouco diferente da taxa de desmama. Aí já tem a ver com o peso do que a gente produziu, né? Com qual o peso médio dos bezerros que a gente produziu. Então esses números aí vão falar se essa fazenda de cria está dando dinheiro ou não. Outra coisa na fazenda de cria hoje que gera bastante renda é o descarte de vaca gorda, né? Desses animais que são para descarte. As fazendas que eu trabalho hoje, no geral, tem um faturamento interessante com descarte de vacas. E outra coisa é a venda do excedente também de reposição, que não serve para a gente como matriz, por exemplo. E a gente vai vender para outras pessoas engordar. Então, basicamente, na cria é isso. Na recria, vamos imaginar aquele cara que compra um bezerro desmamado e que vai levar ele até um peso X para vender para ou confinador ou para quem abate a pasto. Essa recria, não importa o tamanho, né? Pode ser de 10 animais até quem tem 2, 3 mil animais. Nesse tipo de atividade, o que mais assim, a gente tem que levar em consideração seria o GMD, que é o ganho médio diário, quantas gramas por dia esses animais estão ganhando desde que foram comprados, que é isso daí que vai remunerar o produtor lá na frente na hora que ele for vender. Muitas das vezes o produtor só fica focado em preço enquanto que está vendendo e não foca nesse ganho médio diário. Se tiver tendo um ganho médio diário interessante,
Normalmente esse cara vai ganhar dinheiro mesmo com preço baixo ou com preço alto. Só vai mudar que ele vai ganhar um pouco mais com preço alto e ganhar um pouco menos, né? Mas vai ganhar de todo jeito. Isso é a garantia de rentabilidade. É ter um ganho médio diário interessante. Outra coisa que a gente olha é a taxa de lotação. O que é a taxa de lotação? É quantos animais eu mantenho em X hectares. Cada vez que eu consigo manter bem meus animais, uma maior quantidade de animais nessa mesma área, essa rentabilidade aumenta. Porque se a gente soma o GMD, que é o ganho médio diário, em mais animais, a gente vai estar produzindo mais arrobas por hectare. É bem tranquilo de entender essa proporção. Se eu tenho 10 animais ganhando 500 gramas dia, eu produzo X. Se eu tenho 20 animais ganhando as mesmas 500 gramas dia, ou até mesmo 450 gramas dia, mesmo que diminua um pouco o GMD, a gente vai ter uma produtividade global maior, né? Então é um dos índices zootécnicos que a gente avalia. Um outro índice zootécnico que a gente avalia é justamente arrobas por hectare ano. É a quantidade de arrobas que a gente produz e vem respondendo aquela pergunta que o Cristiano fez. É justamente aquela mudança. O Cristiano ele usou ali números que a gente já conhece, né, que é a produtividade comum, aí, média que a gente vê no Brasil, que é em torno de 3, 4 arrobas por hectare. Tem gente que produz muito menos que isso. E viu também quais são as fazendas top rentáveis, né? Quem ganha dinheiro com isso produz aí de 10 arrobas para frente. Então, são outros números que a gente avalia. Já na engorda, que pode ser a pasto ou em confinamento, a gente já usa como medida, a medida mais importante já não é mais o GMD, que é o ganho médio diário, embora seja também importante, mas a gente já vai pensar mais num ganho de carcaça, que é o que esses animais estão depositando de carne mesmo. Então, já muda um pouco do que a gente vai priorizar. E outra coisa é o rendimento, que seria em relação a essa carcaça do animal, o que diz que é carne, que é o que realmente o frigorífico vai nos remunerar. Ele não nos remunera pelo peso vivo dos animais, né? Ele nos remunera normalmente pelo peso morto, que é o que ele vai render de carne, que é o que o frigorífico vai vender. Então, nas 3 divisões aí didáticas que a gente tem na pecuária, basicamente os números que a gente avalia são esses. São os números mais importantes ou mais simbólicos aí que eu usei como exemplo. Rapaz, não é fácil não. Tem que ter uma planilha bem montada para a pessoa poder... Na verdade, precisa de auxílio. Sim. O pecuarista precisa entender que ele precisa de auxílio. E aí, a gente tem várias ferramentas hoje para dar um auxílio com custo baixo, né? Nem sempre é um custo exorbitante. Uma coisa que a gente às vezes preocupa, isso vai me custar X, mas ele esquece que esse X que ele está investindo agora, que não é um custo, é um investimento, vai refletir lá na frente em um ganho de produtividade. E esse ganho de produtividade muitas vezes paga esse investimento que ele está fazendo aqui agora. Anteriormente a gente tinha essa opção de gastar pouco e produzir quase nada e se manter. Hoje essa opção não existe mais. Se você está na atividade pecuária e não sabe nada dos números da sua atividade, você pode ver que seu rebanho vai estar diminuindo, seu rebanho vai diminuir e vai chegar em algum momento que você vai vender o gado e não vai conseguir comprar mais. E, né, assim, o custo, o desembolso vai ser tão grande que esse cara não vai voltar para a atividade mais. Então, talvez pessoas que faziam poupança com gado, né, que faziam... sobrou um dinheiro aqui, eu vou comprar 2, 3 cabeças, sei lá. Essas pessoas elas vão notar que essa atividade não vai ser rentável mais. Vai ser mais viável ele colocar numa aplicação ali, numa renda fixa, um negócio que seja garantido, né, por mais que a rentabilidade pareça menor, mas é mais garantido. Na pecuária, com os custos que nós temos hoje, com o jeito que o mercado é dinâmico, não vai ganhar dinheiro, não tem possibilidade de ficar sem entender desses números. É uma profissão mesmo. Sim. O cara tem que entender como uma profissão. Sim. Para essa pecuária ser tecnologicamente moderna, o produtor rural também precisa cuidar da sua pastagem, né? Isso aí é o ponto principal. Para a gente produzir bem e barato, a chave da pecuária moderna, dessa variação que a gente vai trabalhar daqui para frente, é o pasto. A gente sabe confinar tanto vaca de leite ou boi de corte, a gente sabe disso há muito tempo já. Essa técnica de confinamento ela já é difundida, dominada há vários anos.
Agora, a produtividade no pasto, que é uma arroba mais barata, é uma arroba mais rentável e, consequentemente, a gente vai cuidar melhor do nosso solo, da nossa fazenda, esse já é um conceito que ele também já é difundido há muito tempo, mas o índice de hectares que estão sendo trabalhados dessa maneira ainda é muito baixo. Nós ainda temos muita pastagem degradada, Sim. Nós ainda temos muito que melhorar. E por um lado é bom que tem muito campo de trabalho e por outro é ruim porque a gente vê a produtividade média se arrastando. A gente não vê uma melhoria significativa. É muito lentamente ainda isso está acontecendo. Como que o produtor rural consegue fazer um diagnóstico e um planejamento então da forragem? É justamente isso que é o trabalho de vários profissionais. Eu poderia citar aqui 10 profissionais aqui hoje na nossa região, só de conhecidos, fora gente que a gente não tem contato. Tem várias pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Primeiro, fazer um inventário do rebanho, qual a quantidade de animais que tem, qual o peso desses animais, peso médio. Por mais que não tenha balança, mas pode fazer uma estimativa e fazer essa medição das áreas, né? Hoje nós temos softwares para isso. Eu, por exemplo, trabalho com um software que é da Prodap. A gente faz a catalogação dos animais, depois faz a medida dos pastos, faz um diagnóstico, dá uma nota para essas pastagens e aí, consequentemente, o próprio software gera para a gente os relatórios, né? Quantos animais por hectare, o que eu posso pôr nas águas, talvez o que eu vou poder pôr na seca. E aí as tomadas de decisões ficam menos eu acho e fica mais o número mesmo, né? Eu acredito em você, mas me dê os números. Quais os números que a gente pode usar para fazer esse tipo de ajuste? Então, assim, essa pecuária moderna ela é pautada na produção de forragem, na produção de pasto, que é muito mais barato e mais sustentável. A terra que ela é bem zelada, que ela é bem cultivada, com pastagem, amanhã ela pode se tornar uma área agricultável. Sim. E em vários momentos a gente pode intercalar a pecuária e a agricultura. Então isso vai gerar uma rentabilidade maior, isso vai ter possibilidade desse produtor zelar melhor da sua área, fazer investimentos pontuais, né, que a gente pode usar, por exemplo, pontos de captação de água, nascente, que o produtor precisa ter dinheiro para preservar. Ele não vai conseguir manter a fazenda dele bem zelada se ele não estiver ganhando dinheiro. Né? Então isso é até questão estratégica para a União, para o Brasil. Né? A gente precisa pensar de fazer o produtor produzir mais para ele poder zelar melhor. Né? O governo não pode só exigir. O governo também tem que dar condições para que os produtores possam cumprir essas exigências, que não são poucas, não. Entendi. O tipo de pastejo, ele também tem uma influência positiva ou negativa numa pecuária moderna? Sim, igual eu citei, tem vários tipos de pastejo, desde um alternado, né, que seria o produtor ter 2 áreas de pasto e trocar o gado entre essas 2 áreas, até o rotacionado, até mesmo ultradenso, o denso, ultradenso. Tem várias modalidades de pastagem. Só para você ter uma ideia, esse denso e ultradenso é em torno de 500 arrobas, 500 UA por hectare para frente, daí para frente. Nós estamos falando hoje, tem gente falando em 1.000, 1.200 UA por hectare. Isso UA é o quê? É unidade animal por hectare. Entendi. Então, assim, coisa... 500 animais por hectare. Até mais. Só que aí tem toda uma programação, tem toda um planejamento. Você vai avaliar a quantidade de forragem, o que cabe. E além de todo esse planejamento, ainda tem adaptações durante esse processo. Para isso usa cerca elétrica, né, cercas móveis. Os animais vão colhendo a melhor parcela do capim. Então, assim, é um processo um pouco mais complexo, mas eu acho que está na porta, está bem próximo. Principalmente na nossa região, que a gente tem muita irrigação, né? A gente tem essa abundância de recursos. Não seria nem abundância de água, seria abundância de estruturas de irrigação, né? Até acho que a água pode ser que seja um conflito daqui para frente, e essa pouca disponibilidade de água talvez ela possa estimular os produtores a voltar essas áreas de irrigação para a pecuária em determinados momentos. Entendi. Nós já temos já tem alguns produtores que nos procuram pensando em fazer uma safra de pecuária entre meio à safra de agricultura.
porque eles já têm um pouco de receio em relação a essa disponibilidade de água. Uhum. Então pode ser que seja um recurso que a gente, pode ser uma ferramenta que a gente possa usar daqui para frente para melhorar a nossa produtividade, mesmo da parte de agricultura, usar a safra de pecuária em alguns determinados momentos. Estou entendendo, eu estou entendendo. O produtor ele realmente precisa ter uma equipe técnica junto com ele para ele poder obter todas as informações possíveis, com pontos de vista diferentes, de pessoas que têm qualificações diferentes, sentar na mesa com essa turma toda, discutir e realmente tomar uma decisão. Você maximizar todos os seus recursos que você tem ali da melhor forma possível é a saída para hoje, para você ter, a gente está falando aqui da pecuária moderna, mas ter realmente uma produção agrícola e pecuária moderna. Como você falou, às vezes a propriedade, ela tem aí, vou inverter, a aptidão dela principal é a pecuária, mas quem sabe ela não pode trabalhar um pouco também com a agricultura, num intervalo, numa área, enfim. Na verdade, o pecuarista precisa ser um bom agricultor, senão ele não vai ter condição de nutrir bem, né, esse animal. Sobre água, nutrição, manejo e outros tópicos que você trouxe aqui, eu vou até deixar para a próxima parte, para o nosso próximo encontro. Já falei que vai ter com certeza. Eu quero voltar naquele assunto que a gente trouxe lá atrás, que é um dos tópicos que você colocou aqui. Leite e corte podem andar juntos e ter bons resultados? Você já fez uma introdução com uma das respostas que a gente trouxe aqui. Eu vi que você gostou bastante você ficou bastante interessado. E é bem provável que o produtor também tenha ficado. E eu acho que dentro disso daí dá até pra gente citar um pouco sobre água, nutrição e manejo, que vamos fazer uma introdução pra gente poder trabalhar depois. Mas enfim, vamos lá. Em todos os setores da agropecuária, a gente deve utilizar esse consorciamento. Tanto agricultura e pecuária, quanto pecuária de leite e pecuária de corte, quanto agricultura e pecuária de leite. Os projetos, além de prestar assistência técnica em várias fazendas, eu gosto muito de rodar e de ver outros projetos, inclusive em outras regiões. Isso é uma coisa que me motiva. Eu gosto de ver o que está dando certo e o que está dando errado, para eu poder ajudar meus clientes e até clientes de outras pessoas, que a gente possa trocar ideia e diminuir prejuízos e cortar caminho, né, gente? Produzir mais rápido, de maneira mais rápida. Uma das coisas que eu tenho visto que tem dado bastante certo é justamente esse movimento que vem juntar a agricultura, o gado de corte e o gado de leite. Então nós vamos ter vários benefícios em detrimento desse consórcio. O que seria de maior benefício? A vaca de leite, a vaca de leite é uma atividade que ela dá uma renda mensal para o produtor, ela dá uma segurança, ela é uma atividade que ela está enraizada na nossa região, ela é bem difundida na nossa região, e se dentro dela a gente conseguir melhorar essas condições e fazer o produtor ganhar mais dinheiro, eu acredito que vai resolver um problema de uma porcentagem bem alta de pequenos e médios produtores, né? Então, assim, o cara que, por exemplo, ele tirar 500 litros de leite, ele tiver um pivô de 10 hectares e ele produzir a sua comida, produzir uma parte boa da sua comida e ele produzir esses bezerros de corte, eu acho que fechou um ciclo, né? Esse cara, ele pode dormir sossegado. Se ele, por exemplo, matar 50 boi gordo durante o ano, produzir ali 500 litros de leite e mais o que ele produz no pivô, esse cara vai viver super bem. Então é isso que nós temos que começar a analisar. É montar um sistema produtivo, imaginar um sistema produtivo que ele tenha um ciclo, que ele tenha viabilidade e mostrar isso para o produtor. Falar, ó, isso daqui dá para você fazer. E qual que é a maneira mais fácil do produtor aceitar isso daí? É ver em outras propriedades. A gente rodar, ver outros projetos para poder mostrar. E até mesmo no momento que você propor para ele, ele vai te perguntar: isso existe em algum lugar? Tem algum lugar rodando dessa maneira? E a gente vai responder: tem, e se você quiser, a gente pode ir lá
e você, em loco, perguntar para quem está fazendo quais são as dores, né, e as delícias. O que está dando de dinheiro e o que está dando de dor de cabeça. Entendi. E é claro, né, não é porque deu certo no produtor rural a 150 quilômetros que vai dar certo na sua propriedade. Precisa avaliar. E tem uma linha temporal, né, Francis? Tem coisas que vão dar certo nesse momento e tem coisas que em outro determinado momento pode ser que não dê tão certo. Até mesmo o momento que essa pessoa está vivendo, né? A gente tem que analisar isso. Qual que é o momento? O momento dela é de investimento ou é um momento de tranquilidade, de estabilizar? Então, assim, talvez um produtor mais novo, alguns projetos encaixem mais para ele. Entendi. Né? E talvez para um produtor que já está procurando um pouco mais de tranquilidade, a gente tem que desenhar outros projetos. Assistência técnica, até isso, a gente precisa ter feeling para poder entender. O que essa pessoa quer, qual que é o desejo dela daí para frente. Porque talvez o Luiz, como técnico, ele deseja, ele visualiza, ele imagina um potencial, mas o produtor não está apto a fazer dessa maneira que eu estou imaginando. Tem que ter um meio termo interessante. Estou entendendo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que talvez algum produtor possa estar pensando em fazer, que é o seguinte: olha, Luiz, eu gostei demais, eu gostaria muito de fazer, mas no momento, financeiramente, está muito complicado. Hoje, um profissional, como é o seu caso, né, eu vou citar aqui, mas tem, por exemplo, tem o Fabrício, enfim, tem muitos outros médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos também. Dependendo do caso, esse profissional pode chegar e falar: não, vem cá, vamos fazer um negócio, então, vamos fazer uma parceria. Às vezes pode acontecer esse caso também. Sim. Acontece, ô Luiz? Não, eu acho, Francis. Porque às vezes o produtor, ele realmente está sem esse capital financeiro para poder fazer um investimento. Mas aí você chega lá e fala assim: não, eu faço uma parceria com você, vamos ganhar junto. Eu sei que você tem potencial e dá pra gente ganhar junto, eu te ajudo em determinado momento, a gente faz um contrato aqui. Dá pra fazer alguma coisa nesse sentido também? Francis, o que o produtor precisa, o que esse produtor realmente necessita é de mudar a mentalidade, é de ter esse start, ter esse início. Tem várias maneiras que a gente pode fazer esse trabalho. O que o produtor precisa é de solicitar uma visita. Sim. Solicitar uma visita. Achar um técnico que seja de confiança, pegar uma indicação, por exemplo, com um vizinho, com um parente, com outro produtor que tem assistência técnica e falar: me passa o telefone do seu técnico e eu quero combinar uma visita. A gente vai fazer essa visita e vai fazer um diagnóstico. Talvez esse cara tenha recursos lá que estejam lá parados, que ele pode investir em assistência técnica ou em outras coisas. Muitas das vezes a gente vê essa situação no campo o tempo todo, de pessoas que poderiam vender uma parte do gado para investir no restante, ou modificar a maneira de produzir. O que precisa, a princípio, é realmente ter esse incômodo, né? Ter esse incômodo, não tá bom e eu preciso melhorar. Tá. Já chegamos no final, na verdade a gente já até passou um pouquinho, mas a Paula, ela pergunta assim, dentro do que você falou, daquele melhor 4 gabiru, da pergunta do João, né? Ou ter um bezerro bom. E aí ela me perguntou, e eu acho que é interessante a gente trazer essa informação, se você tiver, claro, e quanto é que está custando hoje um bezerro, Nelore, e um gabiru? Então, rapidamente aqui dá pra gente... A gente tem vários tipos de bezerro Nelore, né? O bezerro Nelore bom, extra, que a gente chama, ou um bezerro cruzamento Angus, hoje a gente vai estar falando aí na faixa de R$380 a R$400 arroba. Aí a gente tem um bezerro comercial Nelore que seria de 350 até 380, e aí daí para trás temos bezerro Nelorado, né? Outras cruzas, cruza leiteira. Então, assim, hoje um bezerro pode variar de 300, eu diria de 280 a R$400 arroba até. Então seria essa variação aí que a gente pode ter. Tá. Luiz, deixa o seu bom dia para os nossos ouvintes e depois a gente vai combinar a data do seu retorno aqui para continuar a prosa. Eu tô achando que pela demanda de assunto, eu acredito que a gente pode fazer semanal, né? França, eu te agradecer pela oportunidade, pelo espaço, é uma ajuda no meu propósito, né, que é de levar informação e falar para os produtores, tenham esse incômodo, né, de produzir, de querer melhorar, e invistam nos seus filhos, né, talvez você já esteja um pouco cansado, não queira talvez lidar com isso, mas invista nos seus filhos, ou nos genros, ou pessoas que possam fazer a sucessão na sua propriedade. O que mais tem valor é gente. Não adianta a gente fazer um projeto,
que seja ótimo, bem desenhado, que dê dinheiro, mas que não tenha gente para tocar. Então o que eu diria de recado é isso. E a gente está aqui à disposição, tem várias pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Solicitem uma visita, um diagnóstico, para vocês entenderem a maneira que pode trabalhar com pecuária, e eu acho que tem tudo para dar certo. Nossa região é muito boa, é uma região que tem tudo para produzir bem mais do que a gente produz hoje. Valeu, Luiz, obrigado, um bom dia para você. Bom dia, pessoal, obrigadão. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana, você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você. Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2,13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo no original grego é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você, a Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus, e a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela Trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você, Deus também é por você. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece, isso é graça. E Ele não te dá o que você merece, isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim: Deus, obrigado porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.